Hoje, em Histórias de Inventário, eu trago a seguinte situação. Um casal de idosos, com 4 filhos, todos maiores, independentes, alguns casados ou em união estável, com filhos também. Uma família harmoniosa, sem grandes problemas e também sem um grande patrimônio. Por uma situação da vida, a infelicidade, a esposa é acometida de uma doença neurológica grave, sendo necessária a sua interdição judicial. Então ela não mais passa a responder pelos atos da vida civil, sendo nomeado um curador para tanto, que é justamente uma das filhas maiores. Pouco tempo depois, o marido vem a falecer e, considerando o regime de casamento do casal, a viúva meeira é também herdeira do seu falecido marido. Dentre os bens em nome do falecido, há um imóvel recebido por herança em que é coproprietário com o seu irmão, o irmão mais velho. Ainda considerando o regime de casamento do casal, esse bem, mesmo tendo sido recebido por herança pelo falecido marido, ele se comunica com o cônjuge sobrevivente, que é a esposa. Não há desavenças, não há dívidas, não há dúvidas, discussões sobre a partilha, enfim, uma situação típica de um procedimento sucessório sem grandes problemas. Porém, devido à interdição da esposa, exige-se a abertura do inventário judicial, não sendo possível a realização do inventário administrativo ou extrajudicial. No transcorrer do processo de inventário, o irmão do falecido, que é coproprietário daquele bem deixado pelo marido falecido, é acometido também de uma doença grave e necessita levantar capital para o seu tratamento. O objetivo aqui é oferecer informações relevantes para que as famílias possam pensar, refletir e planejar a sucessão de forma prévia, evitando desgastes por conta de um processo de inventário. Um inventário, no caso, aparentemente tranquilo, sem grandes problemas para se resolver, mas que se torna urgente devido à necessidade do irmão do falecido, que precisa vender esse imóvel com uma certa urgência para levantar capital para o seu tratamento de saúde. E essa urgência acaba trazendo um estresse para a família. A venda de um bem em inventário, pelo seu valor real, é difícil de acontecer. O comprador normalmente impõe um deságio para quem está vendendo, porque sabe que pode haver entraves burocráticos, pode haver desavença com relação ao imóvel, ele pode não conseguir de imediato tomar posse do bem ou dele usufruir por conta desse inventário. Por isso existe sempre o risco de um deságio na compra na venda de um bem que está no inventário. E o que o planejamento patrimonial familiar e sucessório poderia ter ajudado? Bom, se lá na origem, quando os 2 irmãos tivessem optado pela constituição de uma holding familiar e colocado o imóvel como patrimônio dessa holding, o bem não seria levado ao inventário. Talvez as cotas da holding ainda fossem levadas ao inventário, mas o bem não. E dentro do sistema de holding é possível ser feito um ajuste prévio com relação à disponibilidade do patrimônio da holding, que evitaria todo o desgaste do processo de inventário. Esse imóvel era utilizado pelo irmão do falecido, agora doente e precisando vender o bem, e poderiam ter sido criadas regras prévias sobre como poderia dispor desse bem, se poderia vender, como se daria a venda, qual seria o valor da venda, como se apurar o valor da venda e como esse valor da venda seria incorporado ao patrimônio da holding para efeitos de valorização das cotas do irmão falecido e assim as cotas passarem já valorizadas para os herdeiros. Ou ainda poderia ter sido feito o planejamento sucessório dentro dessa holding dos irmãos, prevendo a transferência das cotas
aos herdeiros e dessa forma estabelecendo o usufruto ou a utilização e a disponibilização desse bem ao irmão que ficou ainda, que ainda estava vivo, evitando que as regras dependessem de um inventário ou dependessem de uma definição posterior, o que dificulta a venda, o que dificulta a transação de um imóvel que está em inventário. A holding familiar possui uma grande flexibilidade de ajustes prévios, ainda mais em situações envolvendo várias pessoas, vários herdeiros. Essas regras poderiam estar previamente estabelecidas e aceitas por todas as partes, evitando a perda financeira com a necessidade da venda do bem em inventário. Se você tem uma história de inventário para contar e quer saber como um planejamento patrimonial, familiar e sucessório poderia ajudar, clique no link que está na descrição desse vídeo e conte essa história para nós.